Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com um assunto que é o assunto da química orgânica. Assim que é chamada a química, que é trabalhada no terceiro ano, e também na segunda etapa do EJA. E aí essa química orgânica ela está relacionada aos compostos de carbono. Então significa que todos os compostos onde tem carbono é caracterizado como química orgânica. Com o passar do tempo, houve até uma tentativa de mudar essa nomenclatura de química orgânica, porque o carbono ele também está presente em compostos que são considerados inorgânicos. Então, quando a gente faz uma relação bem geral, nós podemos pensar que a química orgânica está relacionada aos seres vivos e a inorgânica relacionada a estruturas que não são vivas. Então, a gente pode caracterizar das duas formas, tá? Mas, de um modo geral, é chamada de química orgânica. Todos os compostos que têm carbono, ele tem algumas características que são principais. Então, o carbono, se nós formos analisar ele na tabela periódica, ele está aqui presente na família que é chamada na família 4A, ou então, de acordo com a nova nomenclatura, no grupo 14. Nós temos aqui o elemento carbono. Então, pelo fato dele estar na família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. E todos os elementos químicos, eles precisam ter 8 elétrons na última camada para se manterem estáveis. Então, nesse caso aqui do carbono, ele tem 4 elétrons. Ele sempre vai precisar fazer obrigatoriamente 4 ligações. Então, essa é uma das primeiras características que nós vamos olhar aqui, O carbono ele é tetravalente. Tetra vem de 4. Então, significa que ele sempre vai fazer 4 ligações. Obrigatoriamente sempre tem que ser 4 ligações. Outra característica, as 4 valências são equivalentes. Significa que todas as valências elas têm o mesmo valor. Não tem nenhuma que tenha um valor diferenciado da outra. E outra característica que também o carbono possui é a propriedade de encadeamento. Então isso a gente vai ver logo aqui mais à frente, porque você vai perceber que o carbono ele tem essa capacidade de formar cadeias, e que são chamadas as cadeias carbônicas. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento? Que todos os carbonos, obrigatoriamente, ele precisa ter 4 ligações. No primeiro exemplo, eu tenho aqui apenas um carbono. Então, esse carbono, obrigatoriamente, ele tem que fazer 4 ligações. O carbono ele pode fazer ligação com vários elementos. Só que o elemento que ele tem mais afinidade para fazer ligações e com quem ele mais faz ligações é com o hidrogênio. Então, nesse primeiro momento, nós vamos analisar apenas essas características relacionadas aos hidrocarbonetos, que é quando tem apenas na composição da estrutura apenas carbono e hidrogênio. Então, esse carbono ele está sozinho, obrigatoriamente ele tem que fazer 4 ligações. Cada uma dessas ligações aqui são chamadas de valências, como o próprio nome já diz, tá? Então, ele tem 4 ligações, ele vai fazer 4 ligações, e cada uma dessas valências, elas são equivalentes, ela tem o mesmo valor. Então, nós vamos fazer a ligação dele com o hidrogênio. Então, agora, esse carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa de mais 4, e aí por isso ele está ligado a 4 hidrogênios, tá? Para vocês entenderem melhor por que ele está fazendo essa ligação com o hidrogênio, se a gente for fazer aqui uma estrutura de Lewis, uma representação de Lewis, nós vamos entender que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Cada pontinho desse é um elétron. O hidrogênio ele está aqui na família 1A. O hidrogênio ele está aqui na família 1A, tá? E o hidrogênio, ele é uma das exceções da tabela periódica, ele precisa de apenas 2 elétrons para se manter estável. Então, quando eu coloco aqui esse hidrogênio fazendo ligação com o carbono, esse hidrogênio só está com um elétron. Então, eles vão compartilhar esse elétron. Então, no caso aqui, esse hidrogênio ficou com os 2 que ele precisa, ele está equilibrado. E o carbono aumentou 1. Esse outro hidrogênio, quando ele se liga, cada tracinho desse representa uma ligação. Quando ele se liga, esse também ficou equilibrado, ficou estabilizado. Esse outro acaba de ser também estabilizado.
e aqui esse carbono também acaba de ser estabilizado. Então, se nós formos olhar, cada hidrogênio ficou com 2 elétrons, e aí por isso eles ficaram estabilizados. O carbono tinha 4 elétrons apenas, só que ele foi pegando mais emprestado 1, 2, 3, 4 elétrons dos hidrogênios que estão ligados a ele. Então agora ele ficou com 2, mais 2, 4, 2, 6 e mais 2, 8. E é o que o elemento precisa para se manter estabilizado, tá? Então por isso, cada tracinho desse representa uma ligação dessa forma, um compartilhamento de elétrons. No segundo exemplo, nós vemos que esse carbono tem um tracinho já com esse aqui, ó. Então ele tem uma ligação. Cada tracinho desse representa uma ligação. Então essa ligação ela vai servir tanto para o carbono que está antes, como também para o carbono que vem depois. Então, se esse carbono já tem um tracinho, que é uma ligação simples, e ele precisa obrigatoriamente fazer 4 ligações, ele está precisando de mais 3. Então eu coloco aqui para esse carbono mais 3 ligações com o hidrogênio. Agora esse carbono ficou estabilizado. Vamos partir para o outro carbono. Ele tem uma ligação que é essa anterior. Ele também precisa de mais 3 para completar as 4 ligações. Então agora todos os hidrogênios ficaram estabilizados e todos os carbonos também dessa cadeia ficaram estabilizados. No terceiro exemplo, vamos seguir a mesma sequência, nós vamos observar o que? Baseado a partir do segundo exemplo, que o carbono ele já começou a formar cadeias. A partir do momento que ele se liga a outro elemento químico ou ao carbono, nós vamos perceber que ele está formando cadeias, tá? O que é chamado de cadeia carbônica. Então, no terceiro exemplo, esse carbono aqui tem uma ligação, precisa obrigatoriamente de mais 3. Vamos completar com o hidrogênio. Esse carbono aqui tem 2 ligações, porque eu vou contar a ligação, tanto a ligação que vem antes como a ligação que vem depois. Se eu tiver ligação para cima, conta, e se eu tiver ligação para baixo, também conta. Então, nesse caso aqui, esse carbono ele tem 2 ligações, precisa de mais 2 ligações, que eu vou completar com o hidrogênio. Esse carbono aqui tem uma ligação, precisa de mais 3. Então, aqui nós vemos que tanto os hidrogênios como os carbonos, eles ficaram estabilizados eletricamente. No quarto exemplo, nós temos que esse carbono tem uma ligação. Então, ele precisa, para completar as 4, precisa de mais 3 ligações. Completando aqui sempre com o hidrogênio por enquanto, tá? Esse carbono do meio é uma situação diferente dos outros exemplos que a gente não tinha visto ainda. Então, esse carbono aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 tracinhos ligados a ele. Cada tracinho desse representa uma ligação. Se ele tem que obrigatoriamente fazer 4 ligações e ele tem 3, significa que ele precisa de apenas um hidrogênio. Ficou equilibrado. Vamos partir para o hidrogênio do lado direito. Ele tem uma ligação que é essa que vem antes, obrigatoriamente ele precisa de 3. E esse carbono que está aqui embaixo, a gente não pode esquecer de nenhum carbono que esteja presente na cadeia. Ele tem uma ligação, que é essa ligação que ele faz com o carbono de cima. Então, obrigatoriamente, ele precisa de 3 hidrogênios. Então, é essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e que vocês reforcem esse entendimento através das atividades. Até mais, até breve.